TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 4 de agosto. E nesta edição, incêndio em ônibus da Turp acende alerta para falhas recorrentes da empresa. Petrópolis fica em 8º no ranking da geração de empregos no mês de junho no estado do Rio. A MPRJ recomenda que Petrópolis adote medidas preventivas contra o El Ninho. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, nesta terça-feira aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. E olha só, gente, nós começamos agora mais uma edição e nós vamos continuar com uma novela que na realidade todo mundo quer que acabe. A situação do transporte público petropolitano, infelizmente, ganhou mais um capítulo, na realidade, mais alguns capítulos recentes aqui no município de Petrópolis. Um ônibus da empresa Turp foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-040 aqui na cidade na noite do último domingo. Já na segunda, ontem, um outro veículo da empresa registrou um princípio de incêndio na rua 13 de Maio, também no centro da cidade. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, abordou o ônibus no início da noite do último domingo, no quilômetro 62 da BR-040, em Petrópolis. De acordo com a PRF, o veículo estava com licenciamento atrasado, inconsistências no preenchimento do disco tacógrafo e luzes traseiras defeituosas. O ônibus foi removido para o pátio com o objetivo de corrigir as irregularidades e os passageiros que estavam embarcados seguiram viagem em outro veículo. Na noite de segunda-feira, o ônibus da Turp registrou um princípio de incêndio na rua 13 de Maio, no centro de Petrópolis. Na ocasião, o motorista conseguiu conter as chamas com um extintor de incêndio. Vale lembrar que na manhã do último sábado, outro ônibus da mesma empresa pegou fogo na Avenida Ipiranga, próxima à Catedral São Pedro de Alcântara. Ninguém ficou ferido e o motorista agiu de forma rápida para evacuar os passageiros. E a equipe da TV Correio da Manhã procurou a Prefeitura de Petrópolis, que é a atual interventora da empresa Turp Transporte, porém não tivemos um retorno até o fechamento desta edição. Inclusive, ainda falando sobre essa situação, a gente vai acompanhar agora uma matéria mais completa justamente sobre esse incêndio que aconteceu no sábado no ônibus da empresa Turp Transporte, que justamente acende essa situação de alerta para essas falhas recorrentes nos coletivos da empresa. A nossa reportagem conversou com pessoas que utilizam os carros da empresa para entender a realidade do transporte público petropolitano. Olha, para mim, que era da Cascatinha, que mudou, que mora na Estrada da Saudade, melhorou bastante, né? Mas ainda está bem precário, né? Precisa renovar as frotas, né? Não só desse aí, mas de vários, né? Tá difícil para o pessoal que trabalha, né? Sai cedo, os ônibus são lotados. Todo socateado, totalmente largado de mão, a população sofre com isso. Desde fevereiro, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, não publica o relatório mensal de operação, o RMO, que contém dados relevantes sobre o transporte público em Petrópolis. O documento apresenta números de viagens realizadas e não realizadas, além dos motivos para as viagens terem sido interrompidas. De acordo com o documento de fevereiro, a Turp realizou menos de 90% das viagens programadas. Estavam previstas cerca de 35.500 viagens. 350 não aconteceram por falha mecânica e mais de 3.600 por demais motivos não especificados. Na manhã do último sábado, mais um caso envolvendo o transporte público chocou os petropolitanos. Um ônibus da Turp pegou fogo na Avenida Ipiranga, próxima à Catedral São Pedro de Alcântara. Na ocasião, ninguém ficou ferido e o motorista agiu de forma rápida na evacuação dos passageiros. No entanto, o caso acende um alerta para a atual situação do transporte público em Petrópolis. Os ônibus tudo cheio, para sair daqui, esse sai, depois só daqui a 40 minutos, 50 minutos e tudo lotado.
Além da questão dos ônibus cheios, a técnica de enfermagem Márcia Miguez ressaltou que o preço da passagem não condiz com a distância percorrida pelos coletivos. O aumento da passagem sempre é um absurdo, né? Por exemplo, eu moro na Estrada da Saudade, como eu falei, eu não gasto nem 5 minutos para chegar no centro. Orlando Pereira, ex-funcionário da Petroita, relembrou a situação da empresa e comparou com o atual estado da Turp. A concessionária atuou em Petrópolis por muitos anos, mas teve a caducidade do contrato decretado em 2024 por problemas operacionais. Precisa de muitas melhoras, nós precisamos. Então, o transporte público em Petrópolis está defasado e muito defasado mesmo. Em relação ao incêndio, a Turp informou que desde o processo de intervenção por parte do Executivo, a frota vem passando por manutenções preventivas rigorosas. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas pela equipe técnica. E mais uma vez a nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis, interventora da empresa Turp Transporte, mas até o fechamento desta edição continuamos sem retorno. Inclusive, vale a gente destacar que a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo 67 oportunidades de trabalho até a sexta-feira, dia 7 de agosto. Essas vagas são disponibilizadas pelo serviço do Balcão de Empregos. Olha só. O Balcão de Empregos da Prefeitura de Petrópolis oferece 67 oportunidades de emprego para a população nesta semana. As vagas estão disponíveis até a sexta-feira, dia 7 de agosto, e os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. Entre as oportunidades desta semana estão vagas que não exigem experiência, como ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar administrativo, bombeiro hidráulico, camareira de hotel, controlador de estacionamento rotativo, embalador à mão, operador de caixa, operador de loja e pedreiro, além de outras oportunidades. As demais vagas, que exigem experiência anterior, estão disponíveis no nosso site, correiopetropolitano.com.br. E ainda nessa questão de trabalho, mas agora não sobre novas oportunidades, mas sobre resultados, o Ministério do Trabalho e Emprego apresentou os dados do novo CAGED referentes a junho de 2026. Nesse contexto, Petrópolis está entre as cidades fluminenses que mais geraram empregos formais no mês de junho. Segundo o novo CAGED, o município abriu 452 novos postos com carteira assinada e ficou na 8ª posição no ranking estadual. Confira. Foram 2.695 admissões e 2.243 desligamentos no mês de junho em Petrópolis, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. O resultado é o segundo melhor de 2026 para a cidade imperial, atrás apenas de março, e faz o município acumular 1.058 novas vagas formais no primeiro semestre. Para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o resultado ajuda a direcionar políticas de qualificação e fortalecer a parceria com o setor produtivo, para manter o ritmo de geração de empregos. O setor de serviços liderou a geração de empregos na cidade, com 292 novas vagas, responsável pela maior parte das contratações. A indústria e a construção civil também contribuíram para o resultado positivo, com 89 e 76 novos empregos formais, reforçando o aquecimento no mercado de trabalho local. E ainda de acordo com o levantamento do novo CAGED, o mercado formal de trabalho registrou no mês de junho saldo positivo de 145.161 postos de trabalho. O resultado é a diferença entre 2,22 milhões de admissões e 2,7 milhões de desligamentos. No acumulado de 2026, o Brasil já soma 921.645 novas vagas formais. Apesar dos dados positivos, a realidade nas ruas ainda revela dificuldades. Para muitos petropolitanos, a falta de oportunidades na cidade segue como um grande desafio. Eu acho que aqui em Petrópolis, nos últimos anos, ficou muito difícil para o trabalhador, o pessoal da classe baixa, que não tem muito estudo, conseguir emprego. Tanto que tem muita gente migrando para o centro do Rio, pagando muito com transporte, acaba sobrando pouco. Eu acho que o pessoal de Petrópolis tem que dar prioridade para as pessoas que moram aqui, não as pessoas que moram na região para vir para cá. O que a gente está vendo é que muitas pessoas nas ruas procurando emprego, currículo, e acaba tendo que sair daqui
para procurar uma renda em outra cidade. Para a petropolitana e advogada Ana Cristina, Petrópolis precisa ampliar os investimentos no setor de serviços para gerar mais oportunidades e estimular a permanência da população na cidade. Na avaliação dela, os microempreendedores também têm papel fundamental nesse processo, com crescimento cada vez mais expressivo e contribuição para o desenvolvimento da economia local. Com certeza o investimento financeiro da Prefeitura, do Estado e da União com relação às empresas que estão aqui, seja reduzindo imposto, seja dando subsídios com relação ao aluguel, toda essa área, né, da infraestrutura realmente da cidade tem que ser revista. Entre os estados, o Rio de Janeiro abriu 16.856 vagas formais em junho. O setor de serviços foi o principal responsável pelo desempenho, com mais de 74 mil postos de trabalho. Já no acumulado do ano, o setor de serviços também segue como destaque nacional, com mais de 571 mil empregos gerados no primeiro semestre. Agropecuária, comércio, indústria e construção também fecharam o mês com saldo positivo no estado. E olha só, gente, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação para os municípios de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto para que adotem medidas preventivas por conta do fenômeno El Niño. Segundo o MPRJ, estudos de órgãos de meteorologia indicam alta probabilidade do fenômeno climático no segundo semestre de 2026. De acordo com o documento expedido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, o fenômeno climático pode aumentar o risco de chuvas intensas, deslizamento de terras, alagamentos e até ondas de calor. O MPRJ pede que as secretarias municipais de Meio Ambiente e de Defesa Civil comprovem em até 30 dias que Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto tenham um planejamento adequado para enfrentar os impactos do El Niño. A recomendação foi expedida após fortes ventos atingirem o estado do Rio de Janeiro, incluindo Petrópolis. Na ocasião, nenhuma grave ocorrência foi registrada, mas muitos imóveis tiveram problemas com fornecimento de energia elétrica, além de quedas de árvores. Segundo o MPRJ, órgãos estaduais e federais indicam alta probabilidade do El Niño no segundo semestre de 2026. A reportagem procurou as prefeituras de Petrópolis e de São José do Vale do Rio Preto. A administração da cidade imperial informou que vem monitorando a questão do El Niño e acompanhando as atualizações do fenômeno. O executivo reforçou ainda que as medidas para o enfrentamento de episódios de chuvas intensas fazem parte do plano de contingência para chuvas intensas do verão de 2025-2026, que está vigente. O documento está disponível no site da Prefeitura. O novo plano de verão 2026-2027 já está sendo elaborado e será divulgado em novembro. E a nossa equipe questionou e pediu um posicionamento da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, porém ainda estamos no aguardo. E agora, mudando de assunto, para finalizar a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje, a campanha do Agasalho 2026 encerrou na última semana e quase 1.500 itens foram arrecadados. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Petrópolis e, é claro, com uma questão intersetorial. E para saber mais justamente sobre os resultados dessa campanha, nós estamos aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer mais detalhes. Tudo bem, Evelyn? Boa tarde. Conta mais pra gente sobre essa edição de 2026 da campanha do Agasalho. Como é que foi? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, todas as peças arrecadadas, entre elas agasalhos, meias, gorros, cobertores e mantas, são destinadas para pessoas em situação de vulnerabilidade aqui em Petrópolis. A campanha começou no dia 1º de junho. Desde o início, os itens já vêm sendo enviados para pessoas em situação de rua nos núcleos de integração social, UNIS, e para o Centro Pop. Esses locais fazem o atendimento desse público e são responsáveis pelo trabalho de abordagens sociais. Bom, foi um sucesso, né? Que ótimo. Agora as temperaturas estão começando a subir um pouquinho e a gente espera que fique assim, né? Porque sentir frio, pelo menos eu, não gosto muito. Volto para você, Hugo.
Também não sou muito fã desse frio não, Evelyn, e é muito importante a gente ver justamente essa participação da população como um todo, apoiando as pessoas que mais precisam nesse momento, as pessoas que estão nessa situação verdadeiramente de vulnerabilidade, e esses 1.500 itens arrecadados mostram muito justamente sobre isso, mostram muito sobre essa participação da nossa população, dos nossos petropolitanos. E Evelyn, só para a gente poder finalizar de vez aqui a sua participação e também o nosso primeiro bloco do programa de hoje, vou pedir para você que está aí na rua dar um panorama para a gente de como é que está o tempo aí embaixo, como é que está o tempo aqui no centro da cidade. Claro, olha, tá um ventinho aqui agora e como eu falei, deu uma aumentada nas temperaturas. Dá para sentir um calorzinho de leve, pelo menos nessas, né, agora à tarde, né, na primeira hora do dia, agora à tarde, onde fica um pouquinho mais quente. Quando dá aquele horário de 4 horas, 4 e pouca, que o sol já vai baixando, aí realmente esfria bem, daquele jeito que a gente já sabe, principalmente à noite. Mas agora, para você que está assistindo a gente, vai vir aqui para o centro, olha, tá tranquilo, traz um casaquinho, né, para se resguardar, mas tá um solzinho aqui entre nuvens, um ventinho, e tá tranquilo por enquanto, Hugo. Perfeito, Evelyn. Muito obrigado pelas suas informações. E, é claro, a gente segue acompanhando tanto a situação do tempo como todas essas ações realizadas aqui no município de Petrópolis. Evelyn, mais uma vez, muito obrigado. E, é claro, obrigado também pela sua participação em mais um Correio Petropolitano Debate. E com a Evelyn aqui se despedindo da gente, nós encerramos mais um primeiro bloco do nosso programa e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano?
Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Olá, e vamos com a previsão do tempo para quarta-feira. E olha só, a quarta-feira será de um tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol volta a predominar com algumas nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva em nenhuma das cidades da nossa região de cobertura. Nas primeiras horas da manhã, ainda pode haver formação de névoa e nevoeiro, principalmente nas áreas de serra, por causa da umidade e das temperaturas mais amenas no amanhecer. Ao longo da tarde, o sol ganha força e as temperaturas sobem um pouco mais em relação aos últimos dias, garantindo uma tarde agradável em toda a região. Mas agora indo para a previsão mais detalhada de cada cidade. Começamos, como de costume, por Nova Friburgo, onde a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu ainda fica com poucas nuvens e os termômetros devem variar entre a mínima de 13 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia também será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens e as temperaturas variam entre a mínima de 14 e máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer também. Ao longo do dia, o tempo segue firme e à noite o céu fica com poucas nuvens e os termômetros variam entre a mínima de 15 e máxima de 24 graus. Agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também permanece estável, com predomínio de sol e sem previsão de chuva. As temperaturas ficam mais elevadas do que nas cidades da região serrana. Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva como havia adiantado. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e máxima de 28 graus. E para finalizar nossa previsão no tempo, em Três Rios, a quarta-feira terá sol com algumas nuvens ao longo do dia. À noite o céu fica limpo e as temperaturas em Três Rios variam entre a mínima de 15 e máxima de 28 graus Celsius. E essa foi a previsão do tempo para quarta-feira. E agora chegando na parte que é um pouco mais geral do nosso programa de hoje, uma rede ambientalista lançou o projeto Restaura Biomas, uma iniciativa que busca ampliar a recuperação da vegetação nativa em todo o país. O anúncio foi feito durante a 6ª Conferência Brasileira de Restauração Ecológica, realizada lá em Brasília. O objetivo é contribuir para que o Brasil cumpra o compromisso de restaurar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até o ano de 2030. A iniciativa pretende colocar 600 mil hectares de vegetação nativa em processo de restauração, promover práticas sustentáveis em 1.200.000 hectares, reduzir o equivalente a 34 milhões de toneladas de dióxido de carbono e beneficiar diretamente 150 mil pessoas. Desse total, pelo menos 35% dos beneficiados deverão ser mulheres. Para alcançar esses resultados, o planejamento prevê o fortalecimento de políticas públicas, a ampliação dos investimentos, a estruturação das cadeias produtivas de restauração, o aprimoramento da governança e a integração de iniciativas já existentes nos territórios. O projeto também considera as características específicas dos 6 biomas brasileiros. A proposta é adotar estratégias adequadas à realidade de cada região, respeitando as diferenças ecológicas, sociais e produtivas para aumentar a efetividade das ações de restauração.
Entre as ações previstas está o desenvolvimento de modelos de negócios e mecanismos financeiros para ampliar os investimentos na recuperação da vegetação nativa. O projeto também pretende aproximar governos, empresas, investidores, organizações da sociedade civil e comunidades para fortalecer a agenda da restauração ambiental. Além disso, a estratégia prevê a execução de projetos nos territórios, o fortalecimento das cadeias produtivas de restauração, a ampliação dos mecanismos de financiamento e o apoio à implementação do Código Florestal e da Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa. E um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, aponta que a fome no mundo diminuiu pelo terceiro ano consecutivo. Mesmo assim, cerca de 645 milhões de pessoas ainda enfrentaram a fome no ano passado, e o cenário segue acima da meta global de erradicação, até o ano de 2030. O levantamento mostra que 7,8% da população mundial passou fome em 2025. O número representa uma redução de quase 14 milhões de pessoas em relação a 2024 e de 43 milhões na comparação com 2022. O relatório foi elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, OMS, Unicef, Programa Mundial de Alimentos e Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola. O estudo também aponta melhora no número de pessoas em situação de insegurança alimentar moderada ou grave. Em 2025, cerca de 2 bilhões e 100 milhões de pessoas viviam nessa condição, o equivalente a 25,8% da população mundial. O percentual é o menor do que o registrado em 2024 e também fica abaixo dos níveis observados durante a pandemia. O relatório também alerta que o ritmo dos avanços ainda é insuficiente para o cumprimento das metas da Agenda 2030. Entre os desafios estão a desnutrição infantil, o aumento dos casos de anemia entre mulheres em idade fértil e o crescimento da obesidade entre adultos. Outro ponto de atenção é o custo da alimentação saudável. Embora o número de pessoas que não conseguem pagar por uma dieta adequada tenha caído, ainda são cerca de 2 bilhões e 690 milhões de pessoas nessa situação. O relatório destaca que reduzir o preço dos alimentos nutritivos e fortalecer os sistemas de produção serão fundamentais para avançar no combate à fome nos próximos anos. E olha só, gente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou a Estratégia Nacional da Pasta para o período de 2024 a 2034. A portaria número 10.226, publicada no dia 28 de julho, estabelece diretrizes para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no país ao longo da próxima década. Segundo a norma, o documento será o principal instrumento de planejamento estratégico do Ministério para a formulação, implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, programas, projetos e ações voltadas ao setor de tecnologia e inovação. Um dos desdobramentos da nova estratégia será a elaboração do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para o período de 2027 a 2031. O plano deverá detalhar em 120 dias iniciativas, metas e ações práticas para o setor. Para conduzir esse processo, a portaria instituiu o grupo de trabalho para coordenar a elaboração no plano. O colegiado será coordenado pela Secretaria Executiva do Ministério e vai contar com a distribuição de especialistas e representantes com experiência em áreas relacionadas à política científica e tecnológica. Entre as atribuições do grupo estão definir a metodologia e o cronograma de elaboração do plano, promover a articulação entre unidades do Ministério e demais membros do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, além de consolidar contribuições técnicas e aprovar a proposta final a ser encaminhada à Ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. E ainda nessa parte que envolve o governo central, o setor público consolidado, que reúne a União, estados, municípios e empresas estatais, teve um déficit primário de 55,3 bilhões de reais em junho de 2026, segundo o relatório de estatísticas fiscais divulgado na última sexta-feira pelo Banco Central. Em junho do ano anterior, o déficit estava menor, em 47,1 bilhões de reais. O déficit do setor público consolidado chegou a 157,2 bilhões de reais, o que equivale a 1,19% do Produto Interno Bruto do Brasil. O resultado registrado foi 0,06 ponto percentual acima do déficit acumulado registrado em maio.
Os gastos do setor público consolidado com juros nominais ficaram em 110,7 bilhões de reais em junho, em comparação com os 61 bilhões registrado em junho do ano passado. De acordo com a autoridade monetária, considerando o acumulado em 12 meses, os juros nominais alcançaram 1,16 trilhões de reais, 8,8% do PIB brasileiro. No mesmo período de 2025, o acumulado estava em 912,3 bilhões de reais, o que equivale a 7,41% do PIB. O Banco Central lembra que o resultado nominal do setor público foi deficitário em 166 bilhões de reais no mês de junho. No acumulado em 12 meses, o déficit nominal ficou em 1,31 trilhões de reais, resultado 0,38 ponto percentual acima do obtido no mês anterior. E agora, para finalizar a parte de notícias do programa de hoje, a Receita Federal começou a emitir na última sexta-feira o novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, em formato alfanumérico, A principal mudança é que os novos cadastros poderão combinar letras e números, mantendo o total de 14 caracteres. A Receita Federal destaca que a alteração vale apenas para novos registros. As empresas que já possuem CNPJ não terão o número alterado e não vão precisar fazer qualquer atualização cadastral por conta da mudança. Segundo a Receita Federal, a adoção do novo modelo, anunciado em outubro de 2024, é necessária para ampliar a necessidade de combinações disponíveis e garantir a continuidade da emissão de CNPJ nos próximos anos. Atualmente, todos os CNPJs são formados apenas por números. Com o novo modelo, as inscrições poderão conter letras e números na mesma sequência. Mesmo assim, o CNPJ vai continuar com 14 caracteres. As 8 primeiras posições identificarão a empresa, as 4 seguintes identificarão o estabelecimento e os últimos 2 dígitos continuarão sendo numéricos, usados para verificar a autenticidade da inscrição. Na prática, a mudança amplia significativamente o número de combinações possíveis, evitando o esgotamento da numeração disponível. Durante a transição, os CNPJs numéricos e alfanuméricos vão coexistir. Os dois formatos serão aceitos normalmente por órgãos públicos, bancos, juntas comerciais e demais instituições. Os cadastros atuais continuarão válidos por tempo indeterminado. A Receita também informa que nem todos os novos registros vão passar imediatamente a receber letras. Isso porque ainda existem milhões de combinações exclusivamente numéricas disponíveis, então novos CNPJs apenas com números continuarão sendo emitidos. Embora as empresas não precisem alterar o seu CNPJ, a Receita recomenda que empresas, bancos, órgãos públicos e desenvolvedores de sistemas atualizem seus programas e cadastros para aceitar inscrições com letras. A adaptação é importante para evitar falhas em sistemas de emissão de notas fiscais, cadastros de clientes e fornecedores, contratos, plataformas de pagamento e demais aplicações que atualmente aceitam apenas números no campo destinado ao CNPJ. E vamos agora para um rápido intervalo, mas fique por aqui, porque logo logo você acompanha uma entrevista na realidade sobre a questão da preservação de ruínas, um tópico bem interessante. Então, daqui a pouquinho estamos de volta. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos.
Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Sem você, o jornal não funciona. Você viu um problema no seu bairro? Uma rua em condições de abandono, um acidente ou até um vazamento de água? Filme, fotografe ou escreva. A sua denúncia pode virar reportagem na TV. E quando você denuncia, a gente vai até você. Estamos aqui para cobrar respostas das autoridades. Porque cada voz conta e faz diferença. Queremos mostrar o que afeta o seu dia a dia. Nos ajude a mostrar a realidade de onde você vive. Denuncie pelo WhatsApp DDD 24 99248 3167. TV Correio da Manhã. Jornalismo por você e com você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez aqui na nossa entrevista, vamos falar um pouco sobre história, mais especificamente a história arquitetônica. Dessa vez estamos aqui ao vivo com a Raquel Wider, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre justamente a arquitetura aqui no interior do Rio de Janeiro, não é mesmo, Raquel? É isso mesmo, agradeço o convite por estar aqui e poder divulgar esse trabalho tão importante e tão raro de consolidação de ruínas que a gente está fazendo lá em São José da Boa Morte. Perfeito, Raquel. Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto que se trata lá de Cachoeiras de Macacu, queria que você se apresentasse para o nosso público. Já veio aqui uma vez, porém já faz um tempinho, então é bom sempre apresentar mais uma vez. Bom, meu nome é Raquel Wider, eu sou historiadora, especialista em patrimônio cultural e trabalho na Elysium Sociedade Cultural há um ano, justamente fazendo projetos, pesquisas, relacionando história, arquitetura e cultura. Perfeito, Raquel. Então, hoje a gente veio especificamente falar sobre uma igreja do século XVIII, ali em Cachoeiras de Macacu, um município aqui do interior do Rio de Janeiro, que está virando um símbolo da preservação. Queria que você falasse um pouco do trabalho que está sendo realizado naquela localidade. Bom, o projeto de consolidação em ruínas é pioneiro, né? Porque normalmente quando a gente vê um prédio histórico
arruinado, mas não arruinado no sentido de abandonado, mas sim quando ele já perdeu as características estruturais dele. Não tem mais telhado, não tem mais nada, mas ainda se preserva enquanto documento. É muito difícil a intervenção nesse tipo de bem, né? A gente tem que seguir uma série de regras, porque não se restaura a ruína. Eu acho muito importante a gente deixar isso claro, porque muita gente vê o projeto de consolidação e fala, mas vocês não vão reconstruir a igreja, não, porque a ruína ela tem valor em si mesma. Então, o que a gente está fazendo lá é muito singular nesse sentido, porque a gente está respeitando a ruína enquanto patrimônio, enquanto história, mas, ao mesmo tempo, fazendo intervenções que façam com que ela sobreviva ao tempo, né? Então, que ela não continue o processo de degradação, e sim que ela possa se manter ali viva, em uso, tanto para a comunidade como para turistas, para pessoas que se interessem pela história, pela arquitetura, porque ela por si só é magnífica. Todo mundo que chega lá em São José da Boa Morte, que tem contato com a ruína da antiga igreja, fica tocado, sabe? Ela comunica para a gente instantaneamente a importância dela só por olhar para as suas paredes, para as suas técnicas construtivas. Então, é mágico. É até um ponto bem interessante que você citou, justamente essa questão do não restauro da ruína, que muitas das vezes o público geral, a maior parte da população, nunca vai ter essa informação, justamente porque a gente sempre pensa, é algo que já está se degradando, vamos consertar, vamos tentar manter as características originais, mas tentar consertar. Mas justamente essa questão da ruína que representa conforme foi o tempo, como é que foram os anos passando naquele local, isso já é uma parte da história que também não pode ser esquecida, não é mesmo? Exatamente. As marcas do tempo, elas não podem ser retiradas do bem arquitetônico. Tudo que ele passou, tudo que aconteceu, ainda mais a ruína de São José, que ela teve vários momentos, várias fases construtivas. Então, ela foi feita primeiro em 1734, de pau a pique. Em 1790, ela começa a receber ali uma intervenção em tijolo maciço, em pedra e cal. Depois, em 1830, em tijolo maciço. Então, ela tem várias fases. E ela fica, digamos assim, no seu auge, com seus revestimentos, a sua beleza, seus ornamentos ali em 1870, mais ou menos, até que as práticas mortuárias vão mudar, a igreja não vai ser mais tão utilizada, ela era muito utilizada como cemitério, né, para sepultamento, e aí ela começa a sofrer um processo de abandono. Então, ela ficou sem nenhum tipo de intervenção. A partir da década de 40, ela foi saqueada, as imagens sumiram. Só que ela, enquanto ruína, ela também teve história, porque ela foi o símbolo da luta ali pela reforma agrária na comunidade de Cachoeiras de Macacu. Então, tem muitas fotos das pessoas usando a ruína mesmo como um ponto de resistência, de luta, isso na década de 60, depois 80. Então, a própria comunidade criou um vínculo com ela enquanto ruína, até mesmo com os elementos naturais, com as árvores, com tudo que remete ali à paisagem. Então, a gente, no processo de intervenção, teve todo o cuidado de preservar essa história e de mostrar esses elementos também, porque a gente está construindo um terreno anexo, um centro de memória, né, e uma sala multiuso, onde vai ser feita uma exposição permanente. Então, o cuidado com ruína é isso, é você saber ler o edifício e a história, o que ele representa para aquela comunidade e intervir para que isso seja mantido. E Raquel, eu acho que é interessante também, da mesma maneira que muitas das pessoas não vão saber essa questão da ruína, de como manter uma ruína, no sentido do valor de manter uma ruína, queria entender também como é que faz para se manter, porque a gente entende que o processo de degradação é um processo constante. Como é que faz para interromper ele de uma maneira que não seja incisiva, que não vá danificar, vamos dizer assim, a história daquele local? Bom, isso é muito interessante. Acho que é legal até a gente fazer aqui um apanhado muito breve da diferença do restauro para a consolidação. Quando a gente fala de restaurar, a gente normalmente se refere a uma recomposição do bem. Então, às vezes tem uma camada ali de revestimento que a gente precisa reproduzir, tem uma camada de piso que a gente precisa recolocar de alguma forma. Então, você quer pegar aquele edifício e fazer com que ele fique íntegro. Quando chega num ponto de ruína, que é quando a gente já não tem mais os elementos estruturais completos, ou seja, você sabe o que é aquele bem, mas a gente olha para ele e não consegue reconstruir, a não ser criando o que a gente chama de um falso histórico, ou seja, levantando toda uma parede, um telhado que não existe há muito tempo. A gente faz isso que é a consolidação. A consolidação é justamente o tratamento daquele material
para que ele não continue degradando, ou seja, retirada de vegetação que pode fazer com que a parede caia, e lá a gente tem no frontão, na fachada, tinha uma árvore crescendo ali, então a gente teve que cortar um pedaço da árvore, a gente teve que manter a raiz, porque tirar a raiz também ia fazer cair a fachada, então a gente cortou, botou um produto para que ela não volte a crescer, a impermeabilização com produtos específicos das paredes, a limpeza, e no caso lá a gente fez uma mínima intervenção para permitir o uso também, onde era um antigo altar. A gente fez um palco de aço cortem e no antigo coro um mirante. Então foram duas intervenções que dá para ver que são intervenções recentes, ou seja, não criam um falso histórico, mas também proporcionam uso. E o uso, a frequência das pessoas no local, claro, seguindo todas as medidas de segurança, é também o que vai ajudar a manutenção, porque não adianta a gente fazer a consolidação agora e depois não ter manutenção. Então tudo isso que eu falei precisa continuar acontecendo ao longo do tempo para que ela não degrade, né? E uma outra coisa que a gente fez também, a gente não pode, evidentemente, reconstruir o telhado, mas a gente pôs uma camada de telhas sobre as paredes para evitar que a água continuasse infiltrando na estrutura e aí viesse a cair mais alguma parte. Então, são pequenas ações que a gente chama de mínima intervenção para que ela permaneça viva e, com isso, a manutenção também é imprescindível. E é um ponto bem interessante da gente comentar que justamente existem sim intervenções localizadas, porém são todas respeitando justamente a história do local e fazendo com que não seja confundido. Não é para ser, como você disse, um telhado ou um piso que pareça que foi do local, mas sim um telhado e um piso que consigam dar a estrutura, porém, é claro, deixando bem destacado que é sim uma intervenção recente que é justamente feita para aquele local poder ser visitado nesse sentido. E um outro ponto interessante também, justamente essa questão da árvore que você citou, que não dá para tirar a árvore porque se tirasse ela, só cortasse, a estrutura ia cair e se matasse a árvore, ela poderia também comprometer ali a estrutura. É um trabalho que é muito técnico, não é mesmo? Existem diversos setores, diversos profissionais envolvidos para conseguir manter um edifício como esse, não é mesmo? Não, com certeza. É uma equipe muito especializada, trabalhando em várias frentes. Então, a gente tem arquitetos responsáveis, engenheiros, a equipe de obra em si, todo mundo ali alinhado com os melhores procedimentos possíveis para que a gente faça aquela intervenção que não danifique o bem, né? Então, é o limite ali do que a gente pode intervir sem causar nenhum dano a mais, né? Então, e esse trabalho com ruína, como eu falei, ele é muito raro. Não é muito comum. A gente tem alguns exemplos no Rio de Janeiro, mas ele não é uma coisa tão comum quanto o restauro mesmo do bem que está razoavelmente íntegro, né? Então, é desafiador também por isso, porque a gente não encontra hoje tanta ferramenta, mesmo legislação, a parte de orientação técnica, se a gente não pesquisar a fundo, isso não tem pronto, né, para a gente. Então, cabe ao profissional buscar esse conhecimento também. E acaba isso fazendo com que também o trabalho seja mais especializado ainda, justamente para ter uma iniciação do trabalho, já tem toda uma especificidade, já tem todo um processo que, como você disse, é muito detalhado e acaba sendo muito complicado. A gente tem que dizer isso também, mas uma complicação também que acaba sendo positiva em certos pontos, porque é justamente por meio dessas normas, por meio dessas regulações, com que faz que o trabalho seja um trabalho pouco incisivo, vamos dizer assim. Incisivo no sentido de que não vai interferir verdadeiramente naquela estrutura. E a gente está falando desse ponto que é de Cachoeira de Macacu, mas esse trabalho, como você disse, acaba acontecendo pouco aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas é um trabalho que ele tem uma importância muito grande, não apenas para esse monumento especificamente, não apenas para essa igreja especificamente, mas ele poderia ser aplicado também em outras localidades para conseguir justamente manter essa expressão do tempo na história, não é mesmo? Não, com certeza. Acho que a gente pode usar isso de exemplo e até mesmo de inspiração, porque é o que você falou, a gente tem todo esse cuidado e quando a gente vê o resultado é muito gratificante. Recentemente a gente recebeu lá uma turma de arquitetura da UFRJ para poder fazer uma visita, e a gente tem feito visitas universitárias lá, e ver a alegria dos estudantes, a descoberta em relação a justamente essas camadas da história que estão impressas no monumento ali. A pedra, o restinho de revestimento que tem ali, né, é muito impactante para quem está e para quem fez o trabalho ver. Isso é assim, o maior prêmio que a gente pode ter, ver que teve um efeito, surtiu um efeito acadêmico, de sentimento, de tudo, né? E eu acho que isso é inspirador
para que outras pessoas também tenham coragem e tenham competência de intervir em ruínas, né? E é minha área de estudo atualmente, no meu doutorado, é justamente ruína. Então, essa falta de documentação, de diretriz, acaba que deixa as pessoas um pouquinho com medo, né? Então, o que a gente está fazendo lá, eu espero que sirva de exemplo para que mais pessoas não deixem as suas ruínas acabarem, sim, façam boas intervenções e bons projetos e devolvam elas para a comunidade, como a gente está fazendo lá em Cachoeira de Macacu. E a gente tem lá, né, o patrocínio da NTS, também o apoio da prefeitura. Então, assim, são muitas frentes lutando juntas para poder entregar um serviço, um projeto de qualidade. É um trabalho conjunto dos profissionais envolvidos e também de todos os setores que são envolvidos, sendo as empresas, sendo a prefeitura, Exatamente. todos com o foco justamente em manter essa história, manter essa ruína e conseguir fazer com que ela prossiga, que ela consiga continuar na nossa história fazendo parte e não acabando totalmente, vamos dizer assim. Exatamente. E Raquel, não tem algum ponto muito específico? Gostaria de saber também se você vê uma aplicabilidade desse trabalho de manter a ruína, da proteção da ruína, aqui no município de Petrópolis, se você consegue pensar em algum exemplo de algum ponto aqui da cidade imperial que também possa ser, não restaurado, mas ser mantido dessa maneira. Olha, você falando assim, a gente tem alguns edifícios aqui em Petrópolis que poderiam ser restaurados, vários, né? Tem uma lista enorme, mas em termos de ruína, recentemente eu vim conversando com uma pessoa sobre a casa da Ana de Tefé, por exemplo, na Estrada da Saudade. Ela já é uma ruína, né? Ela já está em estado de ruína, ou seja, ela já não tem mais o telhado, já não tem mais estrutura, mas ainda pode ter uma intervenção. Então, ali, por exemplo, seria um excelente trabalho para a gente desenvolver, um lugar super interessante, uma história, né, do imóvel e da pessoa que viveu ali. Então, esse é um exemplo, mas a gente pode, com certeza, Petrópolis tem algumas, já tem a ruína do Parque Municipal, ali na Avenida Ipiranga também poderia ser feito um projeto ali de intervenção e uso, apesar do parque estar em uso, a ruína não, né? Então, a gente poderia aplicar o nosso modelo ali também. Então, com certeza, eu acho que é importante que Petrópolis também olhe para os seus edifícios e para as suas ruínas de uma forma mais sensível. Sem dúvida nenhuma, é um ponto importantíssimo. É claro, a gente destaca Petrópolis, é uma cidade muito conhecida justamente pela sua história, pelos grandes monumentos, mas existem outros pontos da cidade que também precisavam ter esse olhar um pouco diferenciado, ter esse cuidado diferenciado, porque manter a história é importante em todos os tipos de história, porque ajudam justamente a contar o que foi esse município e o que é ele até hoje. Raquel, é bem interessante a gente citar esse assunto, é bem interessante a gente comentar justamente porque a gente consegue resgatar um pouco da nossa cultura, não é mesmo? Nesse ponto de Cachoeiras de Macacu, um ponto importantíssimo, você mesmo disse, da evolução da maneira como a ruína era utilizada, né, no primeiro momento como igreja e depois mesmo como ruína sendo utilizada. Então é bem interessante a gente entender a expressão histórica que todos esses bens, todos esses monumentos acabam tendo na nossa sociedade. Com certeza. E lá em Cachoeiras de Macacu, especificamente na comunidade de São José da Boa Morte, que tem o mesmo nome da igreja, foi um processo interessante, porque normalmente você pensa assim, a gente vai chegar lá e vai convencer a pessoa de que aquilo é um bem. Não. A gente chegou lá e a comunidade já disse pra gente, esse é o nosso bem mais precioso. A ruína precisa ser cuidada. Então, a comunidade já tinha esse vínculo com o espaço. E sem esse vínculo, a gente não consegue preservar. Então, a gente sabe que o projeto é bem sucedido, não só porque a gente está fazendo um projeto de excelência, mas porque a comunidade abraçou todas as ações que a gente tem desenvolvido e sabe que vai cuidar, vai olhar, vai fiscalizar, vai usufruir de todas as estruturas. Então, isso é muito importante, a gente criar esse vínculo, esse pertencimento que lá já existia, mas que a gente pode, digamos assim, desenvolver também por conta da história, né? Da nossa percepção de como a gente atua no nosso território. Perfeito. Então, a gente pode destacar que é muito importante justamente ter empresas, órgãos interessados nesse trabalho, mas também a população, as pessoas que são realmente beneficiadas no fim do dia, né? Quando a igreja consegue ser aberta, quando o monumento, as ruínas conseguem ser abertas, justamente a população acaba sendo mais beneficiada. Então é muito importante que toda a população, não apenas de Cachoeiras de Macacu, não apenas de Petrópolis, mas que todas as pessoas olhem com mais carinho por esses pontos que fazem sim parte da história, mesmo estando de uma maneira um pouco diferente do estado original. Raquel, tem mais um ponto que você gostaria de destacar? Eu gostaria de convidar todos para acompanhar o projeto, acompanhar o Instagram do projeto, que chama Ruínas de Macacu,
porque a gente vai divulgar as ações, em breve a gente vai inaugurar, então hoje a gente ainda não está aberto ao público, que está terminando o projeto, a exposição permanente, que está ficando linda, com alguns vestígios também lá da capela, igreja, e que todos acompanhem para que possam também ir visitar, porque faz parte da nossa história, da nossa herança em comum, e tenho certeza que todo mundo vai ficar satisfeito de conhecer esse projeto de perto. Perfeito, Raquel. Muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate mais uma vez. É sempre um bate-papo muito bom. É muito bom a gente conversar sobre a nossa história e ainda mais falando desses pontos que são parte da nossa história e muitas das vezes eles passam despercebidos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Perfeito, gente. E com essas informações eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.